Olá você, a paz do Senhor, sou o pastor Eliezer Fagundes e me proponho a trazer aqui algumas lições práticas deste trimestre, terceiro trimestre de 2023. Nós vamos estudar nesse trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Temos como comentarista do trimestre pastor Douglas Batista. São lições marcantes, lições atuais, lições maravilhosas para nosso elevo espiritual. A primeira lição deste trimestre que nós vamos estar estudando é a igreja diante do espírito da Babilônia. Nós temos, com base bíblica, em Apocalipse capítulo 17. E vai trabalhar aqui o comentarista, ele traz aqui o espírito da Babilônia. O que é isso? Essa é uma lição básica, né? Uma lição primordial para o desenvolvimento de todo o trimestre. O capítulo 17 de Apocalipse é um capítulo escatológico e ele fala da prostituta que está sentada sobre a besta, né? E ela sai do mar sobre muitas águas, vestida de púrpura, de escarlata, de ouro, adornada, né, com pedras preciosas e ouro, essa prostituta, e ela tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, e ela estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. E o seu nome era Mistério, a Grande Babilônia. Isso que Deus mostrou para João, na ilha de Patmos, e está ali em Apocalipse capítulo 17. O comentarista, então, extrai desse capítulo 17 o que é Babilônia, qual o significado da Babilônia, né? Podemos aqui, didaticamente, separar para que você entenda. Bem prático, objetivo, tá bom? Primeira coisa, a fera em que a prostituta está sentada trata-se do anticristo. Essa prostituta, segunda coisa, essa prostituta trata-se de um sistema chamado Grande Babilônia. Não é um lugar geográfico, né? Mas é um sistema aonde ele vai operar em 4 áreas, né? Vai se desenvolver nas escalas religiosa, política, econômica e cultural. Isso na grande tribulação, mas nós já podemos ver esse sistema se ajeitando, esse sistema se organizando para entrar vamos dizer assim, em ação, né, na grande tribulação, quando a igreja for arrebatada aqui da terra. A terceira característica que eu abordo aqui, as vestes dessa prostituta, como fala em Apocalipse capítulo 17, ela estava vestida de púrpura, escarlata, né, que tem um significado de reinado, de luxo, né, de materialismo, tem um significado de poder econômico. Quarta característica que eu abordo aqui é o cálice que está em sua mão, conforme o Apocalipse 17, depois você pode fazer leitura, né, e entender melhor. Ela tem na sua mão, ela está sentada em cima da besta, ela sai do mar, sobre as águas, as águas representam os povos, as nações. Ela tem na sua mão um cálice com as abominações e imundícias, representando então a contaminação moral e espiritual da sociedade. Essa besta, ela tem 7 cabeças, 10 chifres, simbolizando também o poder do mundo e a sua força política, né? Então, é o poder que a besta, juntamente com a prostituta, essa mulher, vão exercer nessa dispensação. Sexta coisa que eu separei aqui, para que você possa entender didaticamente essa profecia e como que esse espírito da Babilônia vai agir, né? A união entre a mulher e a besta simboliza a força desse sistema religioso, econômico, cultural e político. Então, esse espírito da Babilônia é um sistema que ele já está se organizando para agir na grande tribulação, que vai se opor contra tudo que é de Deus.
né? Vai se opor contra tudo que representa o cristianismo. E isso nós já vemos nos nossos dias, esse sistema se organizando, né? A sétima característica que eu apontei aqui, o capítulo 17 de Apocalipse, ele aborda essa mulher, essa prostituta, ela está embriagada com o sangue dos santos, né? Isso simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Então, essa prostituta, que representa esse sistema babilônico, ele vai se opor e vai perseguir cristãos, vai perseguir a igreja, vai perseguir todo o sistema religioso, né? E isso nós vemos também que está se organizando. O segundo tópico trabalha aqui a questão de como, né, o comentarista vai trabalhar como esse espírito da Babilônia ele vai agir em 4 áreas, como eu já mencionei aqui. Deixa eu destacar como ele vai agir. No sistema religioso, esse espírito da Babilônia ele age seduzindo as pessoas à prostituição espiritual. O que é a prostituição espiritual? Né? A idolatria, coisas que nós já vimos no Antigo Testamento, o povo de Israel fazendo adorando a outros deuses, a outras imagens, né? E muitos profetas chamavam isso de prostituição espiritual. Então, vai seduzir as pessoas a se levantarem contra Deus, né? Isso é no sistema religioso. Esse espírito da Babilônia também ele age no culto ao ego, né? Pessoas amantes de si mesmo dentro do sistema religioso, não estou falando de uma denominação, mas no sistema religioso como um todo. Culto ao ego, liberdade que leva à libertinagem, uma liberdade sem controle, sem freio, que leva ao pecado, né? Ecumenismo doutrinário, ou seja, o sistema vai querer dizer que todos os caminhos levam a Deus, né? E fazer com que as religiões, as denominações, tudo estejam unidos num só propósito. Também a questão das ideologias, né? Relativismo, rejeitando a autoridade bíblica, achando que não existe uma verdade absoluta. O sincretismo, né? O sincretismo é uma mistura do sagrado com o profano, e tudo isso nós podemos observar, né? Você que estuda a palavra de Deus, que está acompanhando o que está acontecendo no Brasil e no mundo, você vê que esse sistema da Babilônia, né, esse espírito da Babilônia já está se organizando, e tudo isso que nós estamos falando aqui, né, inversão de valores, perseguição, a igreja verdadeira sendo perseguida, tudo vai estar esse sistema babilônico agindo dentro do sistema religioso. No sistema político também podemos destacar alguns exemplos aqui: pautas progressistas, inversão de valores, apologia ao aborto, à prostituição, a legalização das drogas, a apologia à ideologia de gênero. E o comentarista ele vai abordar em cada lição do trimestre, né, vai ter um tema específico para abordar essas apologias aqui, essas ideologias que esse sistema babilônico tem tentado levantar essas bandeiras, e a igreja ela tem que entender, conhecer e estar preparado para enfrentar essas perseguições e essas oposições, né? Dentro do sistema político, a censura contra quem defende valores cristãos. Hoje, se você defender valores cristãos, você é muitas vezes criticado, censurado, né? O politicamente correto defende uma nova cultura, uma nova ordem, que é se preparando tudo para o anticristo. Cristãos perseguidos também na área política, né? Estigmatizados e muitas vezes julgados, presos por defenderem princípios bíblicos. E no sistema cultural, como que esse sistema da Babilônia vai agir ou está se preparando para agir, né? No sistema cultural, nós vemos aí o apoio da mídia em geral, né, de todas essas ideologias anticristãs. Toda a mídia,
toda a parte cultural apoia essas ideologias anticristãs. O patrulhamento ideológico, estigmatizado como fundamentalista, aqueles que ousam discordar, né, são estigmatizados aí como fundamentalistas e tantas outras apelidos que são colocados, né? A grande mídia, as artes, a literatura e o sistema educacional como um todo promove o doutrinamento contrário à fé cristã. Tudo isso é o sistema babilônico, né, que vai agir na grande tribulação, depois da igreja ser arrebatada, mas a gente já vê esse sistema se organizando e se preparando e já está agindo no mundo, podemos assim dizer. E no sistema econômico, como esse sistema da Babilônia está agindo, né? O enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria, as pessoas sendo motivadas a levar vantagens financeiras ilícitas e imoral, né? O consumo desenfreado, que é potencializado pela mídia, potencializado pela política, a facilidade de crédito e muitas vezes trazendo aí desequilíbrio econômico e financeiro, né? Sociedade extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminosos, olha só, e que leva as pessoas a confiarem mais no dinheiro, nas suas posses, do que em qualquer outra coisa. E, em meio de todo esse espírito da Babilônia, nós temos a igreja, nós que estamos aqui. E como enfrentar isso? Aí o comentarista traz o terceiro tópico, né? Como a igreja deve se opor a isso, se opor diante desse espírito da Babilônia. O comentarista traz aqui 3 tópicos. Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. O que é isso? Né? Ortodoxia significa o correto, né? O correto sentido da palavra, uma crença correta. Nós cremos que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Então nós não podemos abrir mão desses princípios. Então nós temos que defender os nossos valores, os nossos princípios, mesmo que muitas vezes sejamos perseguidos, né? Então a igreja não pode negociar os seus princípios e os seus valores. Segunda coisa é formar o caráter cristão de uma sociedade. Quando essa sociedade, essa pessoa aceita Jesus como seu Salvador, ele deve entender a palavra de Deus. Aí vem o estudo, né? Vem o discipulado, vem a escola bíblica dominical, para desenvolver no crente o fruto do Espírito e também o caráter cristão, que é através do ensino da palavra de Deus, né? Através de praticarmos, de estarmos nos cultos, de buscarmos uma vida de comunhão com Deus. O Espírito Santo vai desenvolvendo em nós esse fruto e nós vamos entendendo como que Deus trabalha na vida das pessoas. E a terceira coisa que nós estamos esperando a qualquer momento, a volta de Jesus. Aguardar a volta de Jesus. Nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, e tudo isso que nós estamos vivendo hoje está escrito na palavra de Deus. São os últimos dias, são os últimos tempos. Nos últimos dias, né, haveria apostasia, inversão de valores, perseguições, guerras, fomes, pestes, terremotos, como está lá em Mateus capítulo 24. Mas o crente deve estar em oração, vigilante, entendendo que estamos vivendo nesses dias de oposição à fé cristã, de oposição aos valores cristãos, e é por isso que essa lição é muito importante para entendermos isso e para desenvolvermos o nosso caráter cristão, desenvolvermos a nossa vida de comunhão com Deus e cada vez mais nos apegarmos aos valores e vivermos a palavra de Deus, aos valores cristãos, aos princípios cristãos e sermos cristãos verdadeiros, tá bom? Que esta lição sirva de edificação para a sua vida, para que você possa crescer na graça, no conhecimento, se aprofunde
Apenas aqui estamos trazendo um panorama geral, alguns princípios rápidos para que você possa entender a lição de maneira mais sistemática, mas se aprofunde, seja um aluno da escola dominical, compre os livros que o comentarista tem à disposição, livro, texto, né? Vá na escola dominical, entenda mais, aprenda mais sobre isso e você vai ser abençoado. Você, a sua casa, a sua família, os seus alunos, quem sabe estou falando para algum professor, mas que esta lição sirva de bênção. É apenas a primeira lição do trimestre, será um trimestre muito abençoado, tá bom? Gostou desse vídeo? Compartilhe, mande para alguém e assim você estará também levando esta palavra e esse esclarecimento a outras pessoas. Fique na paz do Senhor, volto na lição número 2, tá bom? Até lá, amém.